Você já aumentou o honorário de um cliente, tentou fazer o reajuste, mandou mensagem avisando o reajuste, ele reclamou, ameaçou a sair e você recuou. E hoje você ainda cobra os mesmos 400, 500 reais. Eu sei disso porque esse cenário se repete no Brasil inteiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o problema não foi o reajuste. Foi que você tentou cobrar mais pelo mesmo serviço sem agregar valor para o seu cliente. Nesse vídeo eu vou te mostrar porque o honorário baixo é um sintoma grave e o que está travando o crescimento do seu escritório. Antes de continuar, se você é contador e tem escritório, esse canal foi feito para você. Se esse vídeo fizer sentido para você, deixa o like, comentário, se inscreva no canal, porque a gente sempre está trazendo vídeos importantíssimos para contadores tocarem cada vez melhor o seu negócio. E compartilha com aquele seu amigo contador no WhatsApp que também está com o honorário travado. Em 7 anos atendendo mais de 300 escritórios no Brasil inteiro com estratégias de marketing e vendas aqui na LabCont, eu já vi esse cenário acontecendo diversas vezes. O melhor contador não necessariamente é aquele que cobra mais. O melhor tecnicamente não é o que cobra mais. Quem tem honorários de 1.500, 2.000, 3.000 é aquele contador que é melhor visto pelo mercado, tem uma maior autoridade. Ele fez duas coisas diferentes. Primeiro, ele escolheu bem para quem ele ia trabalhar, escolheu melhor para quem ele ia trabalhar e construiu uma oferta que resolve o problema daquele cliente que ele quer atingir. Isso não foi sorte, não foi porque ele conhece mais pessoas no mercado, isso foi estratégia. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quem é o cliente que você quer atender? Não aquele cara que está chegando aí, mas o que você quer atender. E por que você quer atender? Seja por conta da operação, seja por conta que você tem mais facilidade para poder atender aquele porte ou aquele segmento de mercado, ou seja financeiramente, porque é um bom segmento para você poder atender o perfil de cliente. Quem é esse cara? Porque, gente, é muito fácil reclamar de honorário antes de parar para refletir sobre isso, antes de parar para refletir sobre o seu negócio, o que deveria ser a sua prioridade. A sua prioridade, quanto negócio, quanto crescimento, tem que ser a qualidade de quem você vai botar para dentro. E não necessariamente só a entrega de obrigação dia a dia, aquela rotina que a gente sabe que é maçante dentro de um escritório. Isso é a entrega do seu produto. Eu vejo muito dono de escritório contábil com mentalidade de contador e não com mentalidade de empresário. Você precisa parar e olhar para o seu negócio contábil estrategicamente. E como que você começa a olhar estrategicamente para o seu escritório contábil? Traçando esse perfil ideal de cliente que você quer. Porque se você não definir um foco e pegar qualquer PJ que aparece, você nunca vai sair desse ciclo. Óbvio que no início é normal você pegar esse perfil, só que tem que ter um ponto do chega. Eu não pego mais esse perfil, a partir de agora eu pego esse daqui. Porque quem tá no aperto, quem tá no barata voa, como a gente diz, não tem posicionamento. Quem tá no aperto não consegue negociar, não consegue escolher. Pega qualquer coisa que chega. Então tem que ter um momento em que a estratégia vai sobrepor isso. Vai sobrepor quem chega. Dito isso, se você tá começando, porque quem tá começando sempre vem com essa, mas eu pego quem chega porque eu preciso. Entendeu que tem que ter um momento do basta. Agora a gente vai seguir a partir desse momento. Você tem que olhar estrategicamente desde antes. Vamos em frente. E por que é importante definir esse perfil? Porque, por exemplo, o microempresário do Simples Nacional que fatura R$ 8.000 por mês, ele nunca vai te pagar 1.200 de honorário. Agora, um prestador de serviço que fatura R$ 80.000 por mês, uma empresa ou um prestador de serviço que vende para fora do país, um importador, um comércio maior, independentemente do seu perfil, esse perfil paga 1.500, 2.000, às vezes questionando, mas na maioria das vezes não vai ter saída para ele. E tem uma armadilha aqui, porque mesmo que você consiga o cliente certo, se você não adaptar a sua oferta, continuar ofertando a mesma coisa para todo mundo, ainda corre o risco de você não valorizar o seu honorário. Porque a partir do momento em que você tem um público, que você sabe quem você vai atingir, você precisa mergulhar nele. O que é mergulhar nesse público? Conversar, entender sobre a realidade dele, entender sobre o mercado dele. Você tem que ter um conhecimento, seja de perfil, de segmento ou perfil e segmento. Porque o problema não é só quem você atende, é o que você entrega para ele. Pensa assim, o empresário de ticket maior, ele não está comprando contabilidade, ele está comprando segurança, ele está comprando decisão, ele está encontrando alguém que ele possa confiar para cuidar da empresa dele. Quando você chega com propostas de departamento pessoal, contábil, financeiro, igual qualquer outro contador, você está falando de processo, você está falando de burocracia e para ele pouco importa. Burocracia nesse mercado é commodity. Commodity se compra pelo menor preço. Se você quer ganhar mais, se você quer aumentar o seu honorário, você precisa parar de vender o que você faz
e vender o que o cliente quer, o que o cliente recebe. Então vamos falar do que realmente muda o jogo. O contador que aumenta o honorário de verdade, ele coloca o cliente no centro. Não o processo, não a obrigação, o cliente. E as necessidades desse cliente, os desejos desse cliente estão no centro. Por quê? Quando você entende quais são as dores ideais do seu ICP, que é perfil ideal do consumidor em inglês, o que ele perde o sono pensando, quando você responde essa pergunta com honestidade, você para de vender pacote fechado e começa a vender solução, começa a vender resultado para esse cliente, começa a entender o que ele precisa. O prestador de serviço digital, por exemplo, ele tem medo de pagar imposto errado, não entende o próprio fluxo de caixa, não sabe se está lucrando de verdade, quer escalar, mas não sabe se a estrutura aguenta. Essas são as dores dele. Agora me diz, nesse exemplo, a sua proposta atual resolve esses problemas? Se não resolve, você está deixando dinheiro na mesa todo mês. Por quê? Só a contabilidade, departamento pessoal, fiscal, contábil, não resolve isso. Isso é sobre você, não é sobre o cara. Antes de continuar, porque o que vem a seguir é para você colocar em prática, eu quero te dar uma dica muito especial. Esse aqui é o ICC, a Implantação Comercial Contábil. É o produto que a LabCont criou para escritórios que faturam entre 10 e 40 mil e querem parar de depender de indicação com processo comercial de verdade. Em 45 dias, a gente define o seu ICP, monta a lista de prospecção, configura o script de abordagem, configura CRM e um checklist diário de prospecção. Isso não é um curso onde você assiste e não executa. E nem uma mentoria que eu vou te colocar num grupo e você vai estar com um monte de contadores ali e vou jogar uma metodologia no seu colo. É implantação. A gente entra na sua estrutura e constrói junto. Alguns encontros individuais comigo, você já sai com tudo operando. Se quiser entender se o ICC faz sentido para sua operação, escaneia o QR Code que está aparecendo na tela ou clica no link aqui na descrição. Voltando ao ponto central, você já definiu o ICP, você já entende as dores dele. Agora, o que você faz com isso? Você constrói o que eu chamo de ecossistema de produto. Você para de pensar em serviço único e começa a pensar em camadas. A camada 1, o arroz com feijão. A mensalidade contábil, ela continua existindo, ela é uma obrigação, você precisa continuar mantendo. Ela é a base, ela é a porta de entrada. Mas ela sozinha não justifica um honorário alto. Ela é o mínimo, não é o produto principal. A camada 2 é serviços que resolvem problemas específicos. Em cima da base, você oferece ao seu ICP o que ele realmente precisa, aquela dor presente naquele segmento, naquele perfil. Gestão financeira básica, para quem não entende o próprio fluxo, você pode implantar rotinas de financeiro também para esse cliente. Planejamento tributário para o cara que às vezes está pagando imposto demais ou que vai ter uma grande mudança na reforma tributária. BPO financeiro para quem quer terceirizar o financeiro ou parte do financeiro para você provisionar algumas contas no BPO mais enxuto. Relatório gerencial mensal, encontros consultivos, são infinitas possibilidades. Você precisa se posicionar como um hub de soluções para o empresário. O seu cliente precisa estar no centro para você enxergar as dores e desenhar produtos para ele. Acoplando produtos, você vai conseguir tornar o seu serviço cada vez mais fundamental para ele e mais complexo, justificando o maior honorário. E o mais importante, você não está criando necessidade, você está capturando uma demanda que já existe. A camada 3 é o modelo de precificação que muda junto. Quando você tem esse ecossistema, você para de fechar pacotes de serviço engessado. Você começa a diagnosticar antes de precificar para esse cara. Você tem esse problema? Então, com esse problema eu resolvo com esse serviço. E o investimento é esse daqui. O cliente não está pagando uma mensalidade contábil mais cara. Ele está contratando soluções diferentes para diferentes problemas dele. Essa é a grande diferença entre vender tarefa e vender resultado. E é exatamente aí que o honorário sobe. Agora você pode até estar pensando, mas Paulo, eu não tenho estrutura para fazer tudo isso, eu não entendo nem de gestão financeira. Como que eu faço? E eu sempre respondo a mesma coisa. Você não começa pelos produtos, você começa pelo ICP. Primeiro você define com clareza quem você atende e quais são as dores reais desse perfil. Esse é o principal ponto. O produto vem depois. Depois você escolhe um ou dois serviços que você já domina para poder complementar esses pacotes iniciais. E se você quiser um processo comercial profissional no seu negócio contábil, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela para você poder entender mais sobre como funciona a implantação comercial contábil. Não é curso, não é mentoria, não é agência. Nós entramos na sua estrutura e implantamos o comercial da forma correta. Seja você sozinho, atuando sozinho no comercial, seja você e seu sócio, ou tendo já uma estrutura comercial. Não importa.
como nós estamos há 7 anos no mercado, já atendemos centenas de escritórios de todos os tamanhos e todas as realidades, nós sabemos o que funciona para você. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.